Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência aos vídeos a respeito da reforma tributária. Bem, nós estamos numa época, hoje é dia 19 de julho, e a gente já passou um pouco a fase da reforma da Previdência, né? Na realidade, a reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno na Câmara, é que agora o nosso Congresso Nacional está em recesso, em férias, e vai voltar depois da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados para o segundo turno. E além disso, depois de aprovado em segundo turno na Câmara, imediatamente o texto vai para o Senado. E aí no Senado também tem mais pelo menos uns 30 dias e tal. Mas, de qualquer forma, como a reforma da Previdência andou um pouco, digamos, ela foi até um ponto que o pessoal já tem certeza de que vai aprovar, ou mais ou menos vai aprovar, então o assunto do dia é a reforma tributária, né? Muito bem, nós temos comentado aqui nos dois vídeos anteriores que o governo, entendido o governo federal aí, através dos seus órgãos, do próprio presidente, do Ministério da Economia, né, da Secretaria da Receita Federal, tem divulgado algumas ideias que o governo tem a respeito dessa questão da reforma tributária. Como nós sabemos, nós já temos projeto de reforma tributária correndo na Câmara e temos correndo no Senado. E, além disso, algumas outras entidades que andaram preparando. Mas o governo está dizendo que ele tem uma reforma própria dele. Ele quer fazer a reforma de um jeito tal que vai de acordo com o pensamento do ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, e também do secretário da Receita Federal, né, que é o Cintra, Marco Cintra, que tem outras ideias a respeito disso. Muito bem, nós já gravamos dois vídeos, o primeiro falando de um tal ITF, que seria o Imposto sobre Transmissões Financeiras, né, transações financeiras, e depois nós fazemos um outro sobre um tal Imposto Único Federal, né? Muito bem. Relembrando que o Imposto sobre Transações Financeiras, o objetivo seria cobrir a desoneração da folha de pagamento, né? E o Imposto Único Federal seria o imposto para juntar PIS, COFINS e IPEI, né? Então, são funções completamente diferentes desses dois impostos anteriores. Mas o que eu queria falar agora é um terceiro vídeo que completa essa série, que quais são as ideias para o imposto de renda. Sempre que o ministro da Economia, o secretário da Receita Federal, fala sobre o tema da reforma tributária, ele sempre cita que tem algumas ideias que a equipe deles está desenvolvendo, né, para fazer projetos que atinjam aí a área do imposto de renda. Então eu queria comentar mais rapidamente o que andou sendo divulgado, seja pelo ministro da Economia, seja pelo secretário da Receita Federal e, em alguns casos, também pelo próprio presidente da República, para a gente ter a ideia de que o que o Ministério da Economia, os técnicos lá, estão estudando para a tal reforma tributária na área específica do imposto de renda. Bom, eu separei três partes aqui em relação a isso. Primeiro, alguns detalhes a respeito do imposto de renda de pessoa física, que é onde tem, pelo menos, pressupõe que haverá maiores alterações. Depois nós temos alguma coisa na pessoa jurídica e também nós temos uma outra medida de caráter geral que eu vou explicar depois. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito do imposto de renda da pessoa física e quais são as ideias tanto do ministro da Economia, né, que é o Paulo Guedes, como do secretário da Receita Federal, né, que é o Marcos Cintra, e também com apoio em alguns pontos aí do próprio presidente da República. Bem,
Uma coisa que se falou muito na pessoa física, inclusive isso já vem da campanha do presidente, né? Quando o Jair Bolsonaro estava em campanha na eleição lá do ano passado, ele já falava isso, que é aumentar o limite de isenção da pessoa física para R$ 5.000, né? Lógico, na tabela hoje é 1903, a isenção, etc., né? Mas ele tem falou muito e continua falando que ele pretende aumentar o limite de isenção para R$ 5.000, o que vai atingir muita gente, né? Uma outra coisa que tem sido dito ultimamente aí, que haveria uma redução das alíquotas da tabela progressiva. Sabe aquela alíquota que começa em 7, vai subindo até 27,5? E está vendo que haveria uma redução desses percentuais. E um deles, por exemplo, a última alíquota na tabela progressiva hoje é 27,5. E tem se dito que a intenção é reduzir isso para 25. Então, 25 seria o máximo. E depois, claro, haveria redução das outras alíquotas, talvez proporcionalmente aí também. Fala-se muito sobre isso. Uma coisa que andou sendo divulgado aí é que uma das intenções da equipe é proibir a dedução de despesas médicas, né? Nós sabemos que as despesas médicas são dedutíveis naquele modelo completo, simplificado não, né? Porque tem aquele desconto padrão, mas no modelo completo as pessoas podem deduzir as despesas médicas. E é talvez uma dedução muito vantajosa, né? Apesar que se referia à doença, etc., mas é vantajosa porque ela não tem limite, desde que seja devidamente comprovado, né? É a única dedução que não tem limite, sendo comprovado tal, e sendo do próprio contribuinte, do seu cônjuge, dos seus filhos, enfim, dos dependentes que constem a sua declaração, a dedução de despesas médicas é muito boa. Mas a equipe está pretendendo proibir essa dedução. Aí vem a pergunta, mas por quê? Pelo seguinte, uma das razões seria que a dedução de despesas médicas acaba sempre facilitando aqueles que têm maior renda, né? Aqueles que têm maior renda, que têm despesa grande, etc., tal, ele ajuda no imposto de renda, ele não beneficia os pequenos contribuintes. E até porque tem um problema aí de fiscalização, de verificação, né? É uma área, como não tem limite, é uma área que sempre tem fraude, e etc, etc, né? Então, talvez essa seja uma das razões pelas quais a equipe do ministro da Economia está pretendendo, sei lá, revogar essa possibilidade. Ou talvez estabelecer um limite aí, também é um outro caminho. Uma outra coisa que tem se falado muito é uma revisão de outras deduções, né? Nós sabemos que tem dedução para educação, existe dedução para incentivo fiscal e assim por diante, né? Então parece que há algum estudo em relação ou à revogação ou à limitação de algumas outras deduções. Muito bem, uma outra ideia que surgiu, essa foi divulgada nessa semana, é a chamada instituição do imposto de renda negativo. É uma ideia um tanto quanto sofisticada, porque, claro, né, imposto de renda positivo. O sujeito tem renda, tem lá as condições, calcula, tem que pagar imposto, ele paga o imposto. Agora, é imposto de renda negativo. Imposto de renda negativo, como diz, é exatamente ao contrário do imposto de renda tradicional. No imposto de renda normal, você calcula, se tiver que pagar, paga. No imposto de renda negativa, é o contrário. Se não tiver que pagar nada, o governo vai te devolver, né? Isso, na realidade, é uma espécie de uma transferência de renda daqueles que têm mais dinheiro para a população de baixa renda, né? Agora, o que os técnicos andaram dizendo que nessa ideia do imposto de renda negativo, parece que se realmente isso for aprovada, a tabela não será corrigida. Quer dizer, aquela ideia de passar de 1.900 para 5.000, se houver um imposto de renda negativo,
talvez a primeira coisa que vai ser sacrificada seria a manutenção da tabela nos moldes atuais e não com essa correção especial, né? Bom, é o caso de se ver. O imposto de renda negativo, ele é previsto por alguns economistas, né, inclusive em alguns outros países do mundo, e é realmente um mecanismo de transferência de renda do mais rico, ou de mais renda, para os mais pobres, né? Sei lá, não sei se isso vai funcionar. Nós temos aqui no Brasil, já temos o caso da Bolsa Família, né? Bolsa Família não deixa de ser uma transferência de renda dos mais os que têm mais dinheiro para os que têm menos dinheiro, né? Então, quem defende muito esse imposto de renda negativo há muito tempo, né, é o Eduardo Suplicy, que hoje é vereador em São Paulo, mas ele foi senador, etc. Ele vem defendendo essa ideia há muito tempo, né? E até hoje não vingou. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, então, pessoa física, aumento do limite de 60 para 5 mil, redução dos percentuais da tabela progressiva, revogação do direito à dedução de despesas médicas, outras deduções e, eventualmente, se for possível, o imposto de renda negativo. Muito bem, falemos um pouco rapidamente da ideia da equipe do ministro da Economia a respeito da pessoa jurídica. Vejam bem, a pessoa jurídica, no ano passado, o presidente Trump, lá nos Estados Unidos, ele reduziu o imposto de renda das empresas, né? Houve uma redução muito grande no imposto de renda das pessoas jurídicas lá nos Estados Unidos. O argumento do Trump era que, se ele reduzisse os impostos das empresas americanas, as empresas viriam de outros países ou não iriam para outros países e ficariam lá nos Estados Unidos mesmo. Não sei se aqui no Brasil nós tenhamos esse problema, né? Ou, na realidade, o imposto de renda da pessoa jurídica no Brasil é um dos mais altos do mundo, né? Nós pagamos, as pessoas jurídicas maiores pagam 34%, né? 15% da alíquota do imposto de renda geral, 10% de adicional, dá 25%, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, que totaliza 34%. Parece que a ideia é reduzir isso aí para uma carga de 25%. Aqui no Brasil até parece fácil, né? Porque já se fala também na revogação da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é de 9%. Ora, se você revogar a CSLL de 9%, quer dizer, o imposto de renda no Brasil ele passa a ser de 15% na alíquota geral e 10% de adicional, 25%, que parece o percentual que está sendo estudado aí no caso da pessoa jurídica, né? Então, essa é uma modificação que está sendo prevista, está se falando muito, sei lá. Agora, nós temos uma outra medida aí na área do imposto de renda também, que isso é de caráter geral. Vejam bem, no primeiro vídeo que a gente conversou sobre isso, nós falamos a respeito do Imposto sobre Transações Financeiras, ITF. Na realidade, o ITF era uma cópia um pouco diferente, claro, da CPMF, que ela esteve em vigência no país até 2007. E depois o Congresso não aceitou mais, foi revogado e ficou esquecido. Na realidade, o ITF é uma versão um pouco diferente aí da CPMF, que parece que o governo está querendo criar, ou recriar, né? Ora, uma declaração do pessoal lá do Ministro do Interior da Economia a respeito disso é o seguinte: olha, se a gente conseguir aprovar o ITF, Imposto de Transações Financeiras, numa alíquota bastante grande, bastante significativa, é provável que a gente possa, inclusive, revogar o imposto de renda. E aí vai ficar só esse ITF ou essa CPMF de agora, né? É uma ideia também. O problema que eu vejo nessa medida é que o ITF ele é um pouco diferente, mas é muito parecido com a CPMF.
Ora, e o CPMF, o tal imposto de cheque, ela foi massacrada, demonizada aqui no país e houve tentativas. A presidência Dilma, por exemplo, tentou fazer isso, não conseguiu, né? Então, me parece muito difícil que essa ideia vai vingar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que se não tivermos isso, que seria uma medida radical, né? Quase que um imposto único, né? Se não tivermos isso, que nós teremos, com certeza, algumas modificações no imposto da pessoa física e no imposto de renda das pessoas jurídicas. Muito bem, finalmente eu gostaria de advertir que essa nossa exposição, nossa conversa, nosso bate-papo, evidentemente, está levando em consideração a imprensa, né? O que se vê nos jornais, o que se vê nas revistas, o que se ouve e assiste na televisão, né? Então, e algumas notícias são até desencontradas, né? Como aquela história, não, vamos aumentar o limite de isenção para 5 mil e de repente fala em imposto de renda negativo que não dá para aumentar, né? Então, em algum sentido, essas notícias são até contraditórias, eles vão por caminhos totalmente diferentes, né? Então, muita coisa que a gente viu aqui está sendo dito, falado, comentado, mas pode ser até que nem aconteça. De qualquer forma, a gente está monitorando tudo isso. Parece que a equipe tem dito na imprensa que tudo isso realmente vai ser anunciado, formalizado, etc., na semana que vem. Na semana aí, a partir de segunda-feira, segunda, sexta, um desses dias, a equipe vai à imprensa, à televisão, e vai falar, olha, a notificação é essa, e vai ter um papel escrito, emitido pelo Ministério da Economia, pelo próprio Presidente da República e também pela Receita Federal, reconhecendo, afinal, o que se pretende. Bom, depois tem projeto de lei complementar, tem proposta de emenda constitucional, que são os instrumentos que serão remetidos para o Congresso, depois tem uma discussão e assim por diante. Mas parece que, no geral, são essas ideias que eu tentei passar aí muito genericamente, mas é o que está sendo muito discutido. Muito bem, eu espero ver vocês no próximo vídeo, que a gente vai continuar monitorando a respeito dessas possíveis alterações na legislação tributária. Muito obrigado.